É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo. Pessoal, Hugo Souza na coletiva de imprensa, bem abatido, né? Diferente de toda semana aí, zoando e dançando musiquinha. Agora tá aí todo abatido. O Mengão passou o carro, não tomou conhecimento. E claro, né? Um gol com falha do Hugo Souza, nosso velho Hugo Souza. Não se esqueça de se inscrever no canal, torcedor flamenguista. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Bora pro conteúdo. Então, né, quer dizer, as coisas não se encaixam muito bem. Quanto ao Orlando, ele fez o que ele pôde, né? Agora, a mobilização do Corinthians para o jogo de hoje foi de baixa intensidade. O time não chegou mobilizado para um jogo tão importante, tão difícil, contra o melhor elenco da América do Sul. Você tem que chegar num jogo como esse, contra o melhor elenco da América do Sul, você tem que chegar querendo mais do que os outros. Aliás, é uma mística do Corinthians. Pode não dar na bola. O Fábio Luciano jogou no Corinthians, sabe? Pode muitas vezes não dar no futebol, na qualidade técnica, mas tem que dar no coração, na vontade, na determinação. E isso faltou para o time do Corinthians. Se sobressai na atuação do Corinthians hoje na partida diante do Flamengo. Dorival vai ter trabalho para organizar, vai ter muito o que fazer. Não sei se para o jogo contra o Grêmio Novo Horizontino, que está brigando pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Há 2 temporadas chegou em 5º lugar, a 1 ponto de quem subiu. É um time muito bem organizado, um time que tem força e tem velocidade pelo lado do campo. Então o Corinthians vai ter também dificuldade nessa partida aí. Já jogou contra o Novo Horizontino, sabe como é que é. É muito difícil jogar em Novo Horizonte. Ô, Fábio, a verdade é que o Orlando, ele fez o que ele pôde, hoje ele pôde muito pouco e muito pela culpa dos jogadores, né? Sim. Tem aquele meme, né? Fez o que pôde e pôde muito pouco, mas muito por culpa do que os jogadores entregaram. Que a gente está falando, pela intensidade que o Corinthians colocou em campo, os jogadores, né? Mas eu acho que tem relação isso e também o esquema montado, Marcela. Eu volto a repetir, assim, você querer enfrentar o Flamengo de igual para igual ali, sabe? Você achar que vai colocar jogo. Isso, assim, eu acho que o esquema, vamos partir de comissão técnica. Ele não tem culpa, lógico, está chegando, não tem tempo para treinar. Enfim, o Corinthians tem essa memória. Os melhores jogos do Corinthians é quando o Corinthians tem 4 homens no meio-campo, 3 homens de mais marcação, aí o Garro um pouco mais centralizado quando tem o Garro e 2 jogadores de frente. Quando o Corinthians opta por esse esquema, não contra o Flamengo, quando o Corinthians opta por esse esquema de 3 homens e 3 atacantes, o Corinthians tem dificuldade. Então, essa memória que tinha que se ter dentro da comissão técnica, do Orlando, enfim, dos profissionais que fazem o dia a dia do Corinthians. Aí, somado a isso, você perder o meio-campo e você não imprimir a intensidade que o jogo pede, esse é o combo perfeito pelo que a gente viu no jogo. Então, assim, tem um erro de leitura de jogo, de você achar que vai enfrentar o Flamengo de igual para igual na composição, e tem um erro dos jogadores em campo de intensidade. E por isso o placar de 4-0, na minha opinião. Pois é, eu depois fiquei me questionando, será que o Romero entra? Porque assim, o que eu estava pensando era, sai o Romero, entra o Martínez, reforça o meio-campo, já que você não tem o Garro, faria desse jeito. Depois eu fiquei pensando, a lembrança da última partida da Sul-Americana. Vamos deixar o Romero aqui. Tirou o Félix justamente por conta do erro. Aí coloca o André Ramalho, que também não consegue fazer muita coisa, inclusive erra também no primeiro gol. Mas assim, é claro que a lembrança da última partida, eu acho que acabou também levando o Orlando a colocar a equipe que ele colocou em campo hoje. Mas era contra o Flamengo, era no Maracanã, então tem de pensar também no adversário, né? Zona mista, porque o Hugo Souza falou por lá. Faz parte, eu sou goleiro, estou numa posição que não permite erro, né? Particularmente, individualmente, fiz um jogo sem erro algum, tirando esse. Como falei, sou goleiro, errei fatal. E agora é lidar com isso da melhor forma possível. E entendendo que o futebol dá uma oportunidade para a gente se provar cada vez mais. E quarta-feira já temos um jogo importante. E é isso que a gente precisa pensar daqui para frente. Principalmente a derrota, ela é bem dolorosa. Porque foi de uma forma bem atípica, né? Nós viemos aqui para competir, viemos aqui para buscar um resultado e não aconteceu, né? A falha ela vai acontecer, né? Infelizmente a gente está sujeito a isso. Foi no jogo, foi hoje contra o Flamengo, mas poderia ser contra qualquer equipe. E eu falei, acho que em todas as entrevistas até chegar aqui, não é uma falha que vai me fazer o pior do mundo, mas também não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo. Isso aí faz parte do futebol, trabalhar a cabeça da melhor forma possível, para que quarta-feira já esteja bem para jogar. Na verdade,
vai mudar nada, não vai mudar quem eu sou, não vai mudar a forma que eu penso, não vai mudar o jeito de ser. Vão ser dias ruins até chegar o próximo jogo e provar novamente que a gente está sujeito a qualquer situação. A gente trabalhar sempre para dar o nosso melhor, e quarta-feira é mais um dia de provar isso. Hoje, como falei, hoje foi um dia bem atípico, né? Você não vai ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Você pode ver mais vezes o Corinthians ganhar dessa forma do que perder. E eu prefiro ficar com a imagem do Corinthians que foi no último jogo antes desse. Um jogador a menos, a gente conseguiu uma vitória importante, numa competição que a gente precisava muito. É óbvio que eu não quero culpar o calendário, nada disso, mas é realmente complicado. Numa situação onde a gente teve 2 dias para recuperar, jogamos num domingo à tarde e o time não estava total recuperado fisicamente, mas esse é o calendário que a gente tem, a gente precisa encarar da melhor forma. E agora é melhorar o que a gente precisa melhorar, e ouvir o comando que a gente tem agora, que é o professor Dorival, e buscar o que a gente precisa buscar daqui para frente. Ozinho, tem isso também, né? Claro, é um Hugo Souza cabisbaixo, ele está muito triste. É claro que o time tem que sentir uma derrota como essa, não dá para eles, ok, é Flamengo no Maracanã, deixa isso para lá, vamos para a próxima. Não tem como. O time que quer ganhar alguma coisa tem de entrar e tem que pensar, depois de um jogo como esse, tem que pensar diferente, tem que ficar triste mesmo. Agora, precisa se recuperar de alguma forma, Zinho. Quarta-feira tem Copa do Brasil e aí não tem bobeada. Precisa se recuperar, juntar a equipe e, de alguma forma, unir o time para voltar a ter aquela alegria, aquela garra e a mobilização do Corinthians mesmo. Eu gostei muito da entrevista dele. Muito boa, muito consciente, reconhecendo um erro, mas também dizendo que, assim, eu concordo com ele. Ele evitou até mais gols. Volto a dizer, num dia maravilhoso do Flamengo, melhor jogo do Flamengo. Ele erra nessa saída, nessa pressão do De La Cruz, né? Ele tenta o passe pelo meio para o Ranieri, erra esse passe, pega o Pedro inspiradíssimo, que com a perna esquerda, que não é o forte dele, raciocínio rápido, né? Reação muito rápida do Pedro, já bate com a canhotinha e faz o gol. Mas assim, se você for ver no jogo, ele faz defesas ótimas, maravilhosas, né? Do próprio Pedro. Ele defende uma bola do Pedro, evitando aquele golaço do Pedro. Acho ele muito bom goleiro. É uma posição, como ele falou, o erro é fatal para o goleiro. O atacante lá perde o gol, o meio-campo perde uma bola. O zagueiro, né, que o Fábio Luciano foi um monstro como zagueiro, às vezes comete um erro, mas ainda tem o goleiro, mas o goleiro não. Quando o goleiro erra, é muito complicado. E assim, ele tem, eu acho que ele tem crédito, né? O título do Corinthians passa pelo Hugo, o título do Campeonato Paulista. Né? A fase dele no Corinthians, eu acho que ele já é um dos grandes ídolos dessa torcida. Um goleiraço, um cara que se recuperou. E a cabeça dele está triste hoje, mas o futebol te dá essa oportunidade. Quando você ganha, você tem alguns dias para comemorar, mas já não pode ficar muito também só nessas comemorações, porque tem outro jogo. E quando você perde, está triste, está caído, está abatido alguns dias, mas já vai trabalhar em oportunidade na quarta-feira. O Corinthians, volto a dizer, com o novo comando, tem bons jogadores. Já demonstrou, né? Já demonstrou a reta final do Brasileirão do ano passado, o Campeonato Paulista, já demonstrou que bem estruturado, bem organizado, com humildade, os pés no chão, né? Tem como competir com as outras equipes. Campeão brasileiro, acho difícil, não tem um elenco para um campeonato tão longo. Mas nas Copas, organizadinho, o Dorival provou isso, né? É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. Corinthians é atropelado pelo Flamengo e se distancia do G6 do Brasileirão. Corinthians sofreu nas mãos do Flamengo e foi amplamente dominado na partida deste domingo no Maracanã pela 6ª rodada do Brasileirão. Com um ritmo avassalador desde o apito inicial, o time carioca construiu o placar de 4-0 e expôs as fragilidades do timão, que voltou a perder no campeonato após uma sequência de 2 vitórias. O Flamengo precisou de apenas 4 minutos para abrir o placar com Cebolinha em um belo chute de fora da área. A partir daí foi um verdadeiro massacre. O time rubro-negro manteve a posse de bola, criou chances e ampliou com De Arrascaeta e Pedro, este último aproveitando uma falha de Hugo Souza na saída de bola.
Sem conseguir sair do jogo e com dificuldades na marcação, o Corinthians viu adversário a dominar todas as ações ofensivas e ainda perdeu Memphis, substituído por lesão. O time alvinegro até tentou ensaiar uma reação no início da segunda etapa, mas voltou rapidamente a ser dominado pelo Flamengo, que aproveitou a fragilidade defensiva corintiana. Hugo Souza ainda evitou um placar mais elástico, com grandes defesas, mas não conseguiu impedir o quarto gol, marcado por Pedro em cobrança de pênalti após intervenção do VAR. Sem forças para reagir, o Corinthians assistiu ao Flamengo administrar a vantagem nos minutos finais, encerrando o jogo em clima de total superioridade no Maracanã. É isso aí, torcida do Mengão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.